Então, continuando aí, pessoal, as características, né, do subprograma. Tem duas formas de se de passar parâmetro em um subprograma. Por referência, né, ou por cópia, ou por valor, né? Vamos lá. O que seria passar um parâmetro por cópia ou por valor, né? O que seria isso? É como se fosse o seguinte, é como se você fosse delegar ao ao subprograma a execução de alguma coisa para você, onde você está passando dados para ele, mas os dados que você está entregando a ele é uma cópia dos seus dados. Não é o seu dado propriamente dito. Vamos lá, fazer uma analogia aí na vida real. Você imagina o seguinte: você foi sei lá, você está fazendo um cadastro numa academia. E aí a pessoa chega para você e fala o seguinte: ok, qual é o seu nome, qual é o seu CPF, qual é os seus dados pessoais. O que você faz com esses dados? Você fornece uma cópia para eles, ou seja, você fornece a eles uma xerox do seu CPF, ou você entrega o seu CPF e dá na mão dele aquele CPF para ele poder modificar o número, destruir, jogar fora, fazer o que quiser com o seu documento. Na verdade, o que você dá para ele é uma cópia do seu documento, ou seja, você passa a informação do seu documento, mas ele não tem poder de alterar aquela informação. Se ele quiser alterar o número do seu CPF, ele não pode fazer isso, ele não tem nem poder para isso, né? Isso aí não é uma coisa que está fora do controle dele. Então, assim, ele não tem condições de modificar aquilo. Então, isso sim é um cenário típico de passagem de parâmetro por cópia, né? Por valor. Ou seja, você chama um outro procedimento passando uma cópia do valor da sua variável, né? Você não está passando a variável para o cara manipular, você está passando uma cópia que ele vai usar ali localmente, depois ele vai te retornar uma resposta, né? Você pede, por exemplo, para uma determinada equipe da sua empresa para poder gerar um relatório para você. Aí ele fala, tá, relatório de quê? Não, relatório das minhas vendas. E aí você pega as suas vendas, né, um arquivo Excel onde você compilou os dados da sua venda e passa para ele o quê? Uma cópia do arquivo Excel. Ele vai fazer as devidas análises e projeções e vai te devolver o resultado da análise que ele fez. Mas você não vai entregar o arquivo original para o cara modificar. Não, acho que o Guilherme aqui fez muita venda nesse mês. Vou dar uma melhora, vou dar uma diminuída aqui. Não, não vai fazer isso. Então você vai passar só uma cópia da sua informação, né? É diferente da passagem de parâmetro por referência. A passagem de parâmetro por referência, o que você está passando para o subrotina, é uma referência para onde a sua informação está. Isso significa que ele vai usar o mesmo caminho para chegar na sua informação. Então, se ele chega no lugar original onde a sua informação está escrita, ele consegue modificar e essa modificação reflete para todo mundo que está enxergando ela. Então vamos lá, olha só, fazer um paralelo aqui. Eu cheguei para vocês, imagina que a gente está aqui numa sala de aula física e aí eu escrevi no quadro a seguinte informação. Sei lá, escrevi um bloco de programação. E aí eu falei com vocês, pessoal, a gente vai executar isso aqui agora, esse bloco de programação. Vocês foram lá e copiaram aquele código para a carteira para a mesa de vocês, né, para o computador de vocês. Então, na verdade, vocês não estão mais mexendo no meu código, vocês fizeram uma cópia para sua máquina local e está trabalhando. Se você quiser modificar a rotina, pô, professor, isso aqui você fez muito mal feito, eu consigo fazer melhor, e aí você vai lá e faz de um jeito diferente, você está modificando a rotina de quem? A sua. Porque você está escrevendo aonde? No seu computador. Você fez uma cópia do meu, que estava no quadro, mas está mexendo no seu computador, na sua cópia. Agora, se eu chegar e fizer o mesmo código no quadro e entregar para vocês, ao invés de pedir para vocês copiarem, entregar a caneta para vocês fazerem as devidas anotações no quadro, o nome disso é passagem de parâmetro por referência, porque você, em posse da caneta, o que você escrever no quadro não modifica só para você, ou só para você e para o Guilherme. Isso modifica para você, para o Guilherme, para todos os alunos que estão olhando para aquele quadro. Então,
a extensão do problema, ou a extensão da modificação, melhor dizendo, é muito mais ampla. Então, por isso que precisa ter muita cautela ao se utilizar as passagens de parâmetro, para saber como você está passando esse parâmetro. Se você está passando por referência ou se você está passando por valor. E se você estiver passando isso por referência, cuidado com o que a rotina pode fazer com aquilo que você está passando. Então você precisa ter controle sobre isso. É, na passagem por valor, né, os valores dos parâmetros reais são utilizados para iniciar os parâmetros formais correspondentes. Na passagem por resultado, os valores dos parâmetros são copiados para os parâmetros reais no término da execução da chamada. Não permite fluxo de informação na unidade que chamou o programa. Ou seja, depois, olha só, uma coisa é você pegar uma variável e passar ela como parâmetro e ela ser usada local. Outra coisa é você passa a variável, a pessoa usa e no retorno dela ela reescreve essas variáveis. É o que a gente fala de passagem por resultado. E passagem de valor por valor e resultado compreende a fusão das duas anteriores. Ou seja, os parâmetros formais são variáveis locais que são inicializadas como valores e parâmetros reais no momento da chamada. Voltando àquele exemplo que eu dei do Oracle, né? Falei com vocês, pô, o Oracle tem uma parada muito doida, que você pode passar um parâmetro como saída. É disso que a gente está falando. Eu posso, o Oracle, na verdade, está implementando o conceito de passagem por valor, por retorno e por valor e retorno. Porque quando você passa o parâmetro, se você passar o parâmetro e dizer informar que aquele parâmetro é do tipo in, entrada, ele vai como valor. Ou seja, você só pode usar ele, você vai usar uma cópia dele localmente para produzir algum tipo de resultado. Quando você coloca que o parâmetro é do tipo out, de saída, é um parâmetro onde você vai escrever quem? O resultado, que ao final do procedimento ele vai escrever no resultado para devolver. E quando você pode definir uma variável para ser in-out, ou seja, eu posso passar um parâmetro como in-out, ou seja, ele pode ser tanto por valor, para ser usado para ser computado, como ele também pode ser usado como a área de escrita de resultado para devolver para quem chamou, ok? A passagem de subprogramas como parâmetro é útil em muitas situações práticas, né? A linguagem, por exemplo, não proporciona mecanismos explícitos para tratar exceção. Então, o mecanismo tratador de exceção pode ser transmitido como parâmetro para a unidade que acusa exceção, né? Ou seja, é uma forma de você passar como parâmetro para uma outra unidade um bloco para tratar exceção, ou seja, um bloco de código. Mas eu confesso a vocês, assim, eu não vejo muita gente usando isso na prática, não. A Vera, né? Transmitir um subprograma como parâmetro requer, no mínimo, uma passagem de uma referência do segmento do código do argumento, né? Ou seja, pelo menos o bloco do qual ele está se referenciando. É, Entretanto, o subprograma passado como parâmetro pode, por sua vez, acessar variáveis não locais, né? Sendo, portanto, necessário passar informações sobre o ambiente não local do argumento, ou seja, ele está passando num contexto e num escopo diferente, né? Então precisa ser atualizado dessa informação para que ele possa é, é, ter condições, né, de lidar com isso. Modularização, né? A modularização de programa um paradigma de programação que tem como objetivo simplificar o desenvolvimento de programas através da divisão de subprogramas, né? Ou seja, mais uma vez, é uma coisa conceitual, é um hábito onde você vai buscar é, tratar o seu código de uma maneira mais organizada, mais estruturada, né? Esse é o objetivo. O programa escrito desta forma é composto por unidade central e as outras unidades menores, né, subrrotinas e funções, que são executadas através de chamadas feitas pelo programa principal. Né? É, o ponto-chave da programação modular
é justamente saber fazer a decomposição do programa. Pessoal, isso aí é uma coisa quase que é uma dádiva, né? Um dom que você recebe. Tô brincando. Isso aí é ciência. Você estuda e você aprende a fazer. Por que eu tô falando que tô brincando, falando que é um dom, né? Porque é, é muito. É uma coisa que você tem que estudar e fazer tantas vezes ao ponto de isso ser natural para você, né? Ou seja, o hábito de se modularizar tem que ser uma coisa que você tem que estar fazendo sempre. Você tem que estar buscando isso o tempo todo, para justamente você encontrar os pontos certos de decomposição. O que você precisa ter em mente é que toda unidade, toda subrotina, ela precisa ter dois conceitos muito claros. O conceito de alta coesão, ou seja, o seu módulo, ele tem que ser coeso no sentido de que ele tem que fazer aquilo que ele está proposto ser feito. Ou seja, ele tem que ser suficiente para o que ele vai fazer. Se você vai fazer uma operação de soma, né, melhor, se você vai fazer uma função que calcula a hipotenusa, não faz sentido você, sei lá, por exemplo, não, o meu calcula a hipotenusa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro a soma dos quadrados dos catetos. E aí depois eu chamo uma outra função que vai, de repente, calcular a hipotenusa. Não. Se a sua função é de calcular a hipotenusa, que calcule a hipotenusa, do início ao fim. Né? Ou seja, que ela seja coesa naquilo que ela está fazendo. Não pode ser também quebrada num ponto que você perde essa a coesão da coisa, né? Ou seja, ele é tão coeso, mas tão coeso assim que ele só faz um baby step de cada vez, né? Não pode se chegar a esse ponto. Você tem que tentar chegar justamente nesse meio termo. E você também não pode fazer com muita coisa envolvida, porque vai chegar num ponto que você está fazendo mais coisa que deve, né? Calcular a hipotenusa. Não, mas eu estou aproveitando aqui que eu estou calculando a hipotenusa, eu estou pagando uma conta no banco, estou dando né, buscando uma promoção de passagem aérea. Não, cara, para aí, cara. Isso não é coeso. Se a função de calcular a hipotenusa está buscando o preço de passagem aérea, tem alguma coisa errada. Você não está sendo coeso. Ela não está fazendo o que ela tem que fazer. Ela está fazendo coisas que ela não deveria estar fazendo. Então ele tem que encontrar esse ponto ótimo. Tem alguns artigos, né, de alguns autores, né, que eles tentam meio que traçar uma métrica. Ah, é mais ou menos 20 linhas, um módulo, né? Não é mais ou menos 20 linhas. Isso é um norte. Por quê? Por que ele fala mais ou menos 20 linhas? Quando você lê o paper do cara, por que você aí você entende do porquê que ele fala mais ou menos 20 linhas. Porque assim, se você começa a ter um módulo que está beirando as centenas de linhas, cara, tem uma coisa errada. Esse módulo seu deve estar fazendo mais coisa do que ele deveria. Porque quando a coisa começa a ficar muito grande, tem alguma coisa errada. E se você faz um módulo que tem uma linha, pô, será que realmente ele só está. Assim, será que o nível de granularidade dele tá ideal? Né? Será que de repente não tem alguma outra função que faz parte da responsabilidade dele que você teve que delegar para outra pessoa? Né? Então, assim, vale o julgamento. Mas não tem uma lei. Né? Ou seja, isso não é uma lei do tipo, um módulo não pode ser maior. Não, isso não existe isso. Ninguém nunca falaria uma coisa dessa. Te dá um norte para você avaliar, no seu caso, o que é aplicável. A sugestão que eu dou a vocês é o seguinte: programem, programem e programem, porque só a programação faz vocês amadurecerem no processo. Só muita repetição, muito trabalho vai fazer vocês refletirem o quanto vocês estão sendo competentes no processo de decomposição de um programa, né, de um programa de modularização. Não adianta que isso não é um presente que vai cair do céu para vocês, não é um dom que de repente do nada vocês recebem e aí vocês começam a decompor o programa. Isso não vai acontecer. Assim. O que vocês precisam fazer é programar
e aí constrói o programa, analisa seu código, vê se não ficou muito complicado, se não ficou muito diversificada a sua função, se realmente ela está sendo coesa, e aí você decompõe ela em partes menores, e aí você, pô, agora decompus demais, vou voltar, e aí você vai tentando achar o ponto ótimo. Mas o segredo é o exercício, né? Ou seja, se você não pratica isso, você nunca vai ficar maduro o suficiente para poder julgar os pontos que você tem que considerar numa decomposição de programa. É a política dividir e conquistar, né? Ou seja, sempre pegando as partes grandes e quebrando em pedaços maiores com uma responsabilidade bem definida, né? O nome de responsabilidade bem definida se chama coesão. A cada unidade criada na decomposição chamamos de módulo, né? Sendo que um módulo pode ser uma subrotina, uma função, né? Dependendo do que deve retornar um valor. No caso de uma função, isso não precisar uma subrotina ou procedimento. Até quando deveremos decompor? A resposta é que devemos decompor o programa até chegarmos ao ponto em que todos os módulos não precisem ser decompostos por módulos mais simples, sendo constituído apenas de comandos elementares, como entrada, saída, atribuição de valores, variáveis e estruturas de controle do tipo if, then, else, while, for, case e por aí vai. Ou seja, quando você consegue uma estrutura simples de programação, se você, por exemplo, vou fazer uma operação de soma, dá para decompor. Não, cara, você já está no mais elementar. Se você está fazendo uma operação de soma, significa que você já está num grão bastante elementar. Agora, se você falar assim, não, vou fazer uma função para calcular, sei lá, a série de transformada de Fourier. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí você não vai fazer com uma função. Isso é um conjunto de funções, né? Até porque tem, enfim, é um troço meio bizarro e traumático isso aí. Os módulos de um programa, né? Um módulo é uma parte do programa que possui um conjunto de instruções que possui um objetivo específico, né? Todo módulo tem um ponto de entrada, uma saída, pode invocar outros módulos, né? Olha só, olha que interessante, um módulo deve ter de 10 a 100 comandos. Olha só que coisa interessante. Aquilo que eu falei com vocês, né, do mais ou menos 20, né? Isso aí é uma outra métrica, entre 10 e 100. Pô, não é, isso quer dizer que se tiver 101 tá errado. Não, não é. Isso é um norte, tá, pessoal? Isso é um guia para vocês olharem e falarem assim, cara, realmente o negócio não tá muito bom não. Ou, de repente, caramba, olha só que massa, já fiz isso de letra, né? Então, é, é, não é taxativo, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui de laser. Módulos são, na prática, programas menores, né? Que pode ser subrotinas ou função. Escopo. A gente já falou um pouco de escopo, né? Rapidamente, quando a gente, no primeiro bimestre, a gente entrou nesse assunto, a gente andou um pouco sobre ele, né? O escopo de uma variável diz respeito à área dentro do programa onde a variável é visível, né? Ou seja, onde que ela pode ser usada. Ela pode ser local ou global, né? Dependendo de onde ela estiver localizada. No escopo global, ela é visível dentro do programa onde ela foi declarada e em todos os módulos do programa. Ou seja, ela é visível na amplitude de que ela foi declarada. Se ela é global, todo mundo vê. Né? Se ela for dentro de um módulo, ela vai ser meio que local dentro do módulo, mas todo mundo do mesmo módulo. E assim sucessivamente. Né? Já o local é visto só naquele ponto onde ela está definida. Se é dentro de uma estrutura de controle, de um if, ele vai ser visto só dentro do if. Se você declarou ele dentro da função, ele vai ser visto só dentro da função. É, isso aqui é uma informação importante. Ó. Como regra, o uso de variáveis globais deve ser evitado e somente usado em casos muito específicos. Sabe por quê, pessoal? Perde-se o controle. Vocês já ouviram uma frase chamada cachorro com dois donos morre de fome? Isso aí o pessoal usa bastante essa analogia, principalmente no mercado. Né? Por que isso quer dizer? Cara, por que cachorro com dois donos? Porque sempre um dono vai achar que o outro alimentou ele.
Então nunca ninguém vai dar comida a ele, porque sempre está achando que o outro que deu, o outro que deveria ter dado, enfim, joga a responsabilidade para o outro, e no final das contas ninguém se responsabiliza. Então sim, variáveis globais são um cachorro com dois donos. É uma variável que está num âmbito que todo mundo pode acessar, todo mundo pode mexer. E isso é ruim, porque você expõe, né, a variável. Então, uma vez exposta, você tem uma fragilidade no seu programa. Então, assim, não é um bom caminho fazer uso de variáveis globais. É claro que isso não é uma regra, mais uma vez, né, não tem que ser taxativo. Pode ter uma circunstância ou outra que se faz necessária, mas é bom sempre estar refletindo quanto à abrangência ou de repente, né, até onde essa variável está sendo vista, acessada, lida, modificada. No passado faz sentido, né? No passado você não tinha muito recurso para trocar valores, né? Então, assim, às vezes a variável global era a área de rascunho, era a área que você usava para fazer comunicação, às vezes, entre módulos, né? E aí, boas práticas de modularização. Já caminhando aí para o fim, né? Estamos aí no- nos slides finais. A modularização de programa possui duas boas práticas que devem ser observadas quando usado. Acoplamento e coesão. Olha aí os termos que eu falei com vocês. Guardem esses dois termos, pessoal. Quer uma sugestão? Eu não sou a favor de tatuagem, não, tá, pessoal? Eu não me tatuei, não tenho intenção de fazer tatuagem em mim, eu não sou defensor da tatuagem, não. Mas falo para vocês, se algum dia vocês quiserem fazer uma tatuagem, tatua em cada braço. Um você tatua coesão, a outra você tatua acoplamento. Para você nunca esquecer essa bagaça. Porque, cara, se você quer trabalhar com programação, esses dois termos têm que estar vivos na sua cabeça. Porque esse é o estado da arte que a gente está buscando sempre, quando a gente desenvolve qualquer solução de software, né? Então, esses dois caras sempre andam juntos. Esses caras são a definição do que um software tem que ser, ou deveria ter, né, em termos de subprograma, né? Os módulos têm que ser independentes para um não afetar o outro, e cada módulo tem que ser independente um dos outros. Vamos lá. Acoplamento. Cara, o que é acoplamento? Olha só. Grau de interdependência entre módulos. E busca justamente diminuir essa dependência entre módulos e torná-los independentes. Acoplamento, pessoal. Acoplar. Colar, colocar junto um do outro. Isso é o conceito de acoplamento. Agora vamos lá, o que isso tem a ver num software, Guilherme? Aonde você está usando essa desgraça? Pensa no seguinte, você vai desenvolver um programa. Se o código do seu programa tem muitas dependências com outros pedaços do código, né? Ou seja, para você executar uma rotina, você depende, ou seja, você chama outras rotinas de outros módulos ao tempo todo. Você faz várias chamadas, né? Chamadas até em excesso. Isso significa que o seu módulo tem um certo grau de dependência com o módulo que está sendo chamado. Porque se você tirar esse módulo chamado do jogo, o que vai acontecer com o seu? O seu vai parar de funcionar, porque você depende de um monte de coisa que ele te entrega. Então, acoplamento é esse conceito de acoplar, de estar junto, de estar perto, de colocar um com o outro. Quanto mais necessidades o seu módulo tem em relação a coisas fora dele, mais acoplado ele vai estar. Ok? Então, por isso que isso é importante. E qual é a nossa busca? Diminuir essa dependência, ou seja, diminuir o acoplamento, ou seja, descolar as coisas. Então, pessoal, meta de vida. Bota aí, se você tem um post-it aí, você aproveita que vocês estão em casa, vocês fizeram um quadro aí com as metas de 2020, né? Que algumas vocês até devem ter jogado fora, porque vocês já desistiram de cumprir.
Eu, por exemplo, eu sempre começo 1º de janeiro com a meta de que eu vou emagrecer, né? Pois é, pelo visto, não, mais um ano perdido, né? Quando chegou dia 2 de janeiro, eu já falei, já não vai dar mais para cumprir. Melhor desistir logo. E então já abandonei, né? Mas se vocês tivessem que ter uma meta de vida, bota aí, cara, baixo acoplamento. Baixo acoplamento. Tatu isso aí no braço, baixo acoplamento. Por quê? A perseguição sua tem que ser diminuir o grau de dependência ao máximo entre os módulos. É diminuir consideravelmente o grau de dependência entre os módulos envolvidos. Por quê? Quanto mais dependência, mais acoplado ele vai estar. Então você está buscando o quê? Desacoplar. Então, baixo acoplamento. Guardem isso, né? A seguir, né, estão relacionados os tipos de acoplamento, do mais fraco, que é o mais indicado, até o mais forte, né? Olha só, acoplamento de dado, né, uma variável passada como parâmetro. Até aí tudo bem. Selada, comunicação de 2 módulos por parâmetros com itens de dados que não podem ser utilizados, ou seja, vocês estão compartilhando a mesma variável, o mesmo lugar para escrever entre 2 módulos diferentes, é um maior acoplamento. Controle, um módulo determina o fluxo de execução de outro módulo. Cara, pô, isso não existe, né, cara? Um módulo vai determinar como que o outro tem que fazer, né? Esse é o típico sujeito metido. Não, isso não cabe, isso aí não poderia ser dessa forma, né? A gente teria que pensar num jeito ao mesmo tempo que enfim, comum, né? Variáveis globais para compartilhar, né? É pior ainda. E por último, conteúdo, né? Insere um conteúdo de outro modo. Rapaz, olha, eu sei que vocês nunca fizeram isso e provavelmente nunca vão fazer, né? Porque vocês são pessoas conscientes, né? Enfim. Mas o que mais tem é esse tipo de acoplamento aí de conteúdo, né? O famoso é, deixa o outro fazer as coisas aqui na minha área, né? Deixa entrar e deixa fazer a bagunça que quiser. Cara, não é por aí não. Tomem cuidado, né? Você começa a criar um grau de dependência tão grande que é difícil você se desfazer depois, né? Grau de coesão. Aí, ó, olha outra palavra aí que vocês vão tatuar. Então, uma é acoplamento, baixo acoplamento. A outra é coesão. Coesão, grau de relacionamento entre os elementos de um módulo. Quanto maior for esse relacionamento, mais coeso está o módulo. Olha só, coesão. Você está focado em fazer aquilo que aquele módulo está né, com o objetivo de fazer. Se você tem dependência você está dentro do seu módulo, ou seja, você só está se conversando ali dentro. Significa que o seu módulo não tem acoplamento, ou seja, você não tem dependência de outros. Você sozinho ali é capaz de resolver tudo. Então você está altamente coeso. Você está altamente coeso, né? Tem alguns tipos de coesão, né? De coincidência, lógica e por aí vai. O que é importante vocês guardarem, pessoal, é o seguinte: se tem uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês agora nesse momento, se eu tivesse aqui até uma música de fundo aqui, eu colocaria aqui para vocês chorarem um pouquinho. É o que resume a nossa aula de hoje. A gente falou que as linguagens de programação, eles criam recursos para tratamento de subrotina, né? De módulos, né? Ou seja, de divisão de código, de blocos de programação. E a gente percebeu que isso é bom para a organização, porque o código fica dividido, fica organizado, fica fácil de você acessar, de entender e potencializa reuso, entre outras vantagens, né? Ou seja, é uma boa prática pensar em modularizar as coisas. E no final das contas, a gente o que fechou aqui o nosso norte, né? O nosso guia aí para se pensar em modularização é o seguinte: são 2 nomezinhos que vão ter que andar juntos, acoplamento e coesão. Ou seja, os meus módulos eles têm que ter baixo acoplamento
e alta coesão. Significa o seguinte, os meus módulos eles vão se relacionar pouco com módulos externos e vão se relacionar muito internamente, ou seja, com as coisas dele, eles vão fazer dentro dele o que tem que ser feito. Então, esse limiar, vocês têm que estar sempre buscando. Isso é pergunta de concurso, prova, eu acho que todo mundo tem uma obsessão por esse troço aí. O que você tem que buscar numa modularização de programa, né, ou na construção de subprograma. E a resposta sempre vai ser baixo acoplamento e alta coesão. Eu já vi isso cair várias vezes em concurso público, várias. E quando eu falo em várias, é várias mesmo, não porque eu fiz vários concursos, mas eu já fui professor de preparatório de cursinho, para concursos, e a gente já tem uma boa experiência aí com prova de concurso público e a gente percebe o que muitas das vezes se busca. E a gente já viu várias vezes isso acontecendo. É um tipo de pergunta quase que típica para ser feita, né? Relações onde demonstram essa dualidade da coesão e do acoplamento. Isso aí tem que estar bem vivo na cabeça de vocês. E pelo amor de Deus, nunca troquem a ordem das coisas, né? Quando a gente fala em alta coesão e baixo acoplamento, que a gente muitas das vezes ouve é o contrário. Não, porque você tem que ter baixa coesão e alto acoplamento. Cara, aí é suicídio, é dar um tiro na cabeça. Isso aí vocês não vão fazer. O que vocês vão perseguir é o baixo acoplamento e a altíssima coesão dos módulos para que eles possam facilitar o desempenho, o desenvolvimento dos seus programas, né? Então, isso é um recurso que as linguagens oferecem, algumas com alguns recursos a mais, outras a menos, né? O conceito de procedimento de função, outros com passagem de valor por passagem de parâmetro por valor, outro por passagem de parâmetro por referência, outro por valor, outro por resultado, enfim, tem várias formas de você lidar com a conversa entre os módulos, mas o importante é o que o módulo se propõe a fazer, de qual benefício que ele traz diretamente para a linguagem de programação, para o programa, para o desenvolvedor, e o foco é sempre a gente estar praticando isso, né, estar exercitando, para que a gente seja capaz de fazer isso com bastante destreza e com bastante habilidade, sem grandes dificuldades, ok, pessoal? Eu sei que isso é um processo, é custoso, é duradouro, mas é um caminho que vocês precisam trilhar o quanto antes, para que vocês tenham bagagem suficiente para quando vocês tiverem que encarar uma situação dessa, vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo, né, e tenham segurança para isso. Ok, pessoal? Por hoje a nossa aula vai ficar por aqui. Como eu falei com vocês, eu vou postar o vídeo lá no YouTube para que vocês possam acessar isso daí, enfim, para poder ter como um material aí